Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma alegria enorme estarmos juntos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a palavra do Senhor. E nessa ocasião, nós vamos pensar sobre adorar a Deus na adversidade, adorar no meio do caos, adorar no meio dos problemas, adorar no meio da angústia. E eu penso que, se não estou errado, esse é o maior desafio para mim e para você. É fazer com que a nossa fé sobreviva no caos, sobreviva na adversidade, sobreviva na angústia. Ela permaneça intacta diante das muitas adversidades. Então, adorar na adversidade é um desafio para todo cristão, em toda época, em todo momento. E cada adversidade diferente para cada pessoa, para cada momento da sua vida. Nós vamos ler em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 ao 19, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alternadamente ao mestre de canto, para instrumento de cordas. Bom, aqui o profeta Abacuque, ele apresenta alguns problemas. Ele apresenta aqui, a princípio, 6 problemas, que são eles. A figueira não floresça. O que isso significa na prática? Não haveriam figos. Segundo problema, não haverá fruto na vida. Esse segundo problema, ele abrange de forma genérica, sem alimento, sem fruto. Terceiro problema, o produto da oliveira minta. Então, logo, você não tem a oliveira, você não tem o azeite, você não tem a azeitona. Esse era um problema, principalmente para as pessoas que dependiam da agricultura, viviam de forma agrária. Quarto problema, o campo não produz mantimento, então você não tem trigo, você não tem pão, você não tem mais nada. Quinto problema, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Então você não tem a carne, você não tem a lã, você não tem o leite, você não tem o queijo, você não tem os derivados, você não tem mais também. Coisa que você, quem vivia dependendo dessa forma agrária de viver, tinha todos esses mantimentos confortavelmente. Sexto problema, nos currais não haja gado, também sem carne, sem couro, sem leite e sem os derivados de leite. Então, esses são os problemas apresentados para a vida de Abacuque. Não tem figueira, não tem figo, não tem oliveira, não tem azeitona, não tem ovelha e não tem gado. Logo, consequentemente, você não tem trigo, você não tem pão, você não tem leite e você não tem queijo. A pergunta é: o que é tirado de nós, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, o que é tirado de nós que irá abalar a nossa fé, que irá transtornar a nossa fé ou a nossa confiança em Deus? Há alguma coisa nesse mundo que pode ser arrancada de nós, tirada de nós, a ponto de abalar a nossa fé? Há alguma coisa que exista? Abacuque, o profeta, retrata essas coisas materiais dizendo, ainda que, lá na frente ele vai no meio do texto bíblico que nós observamos, tem um todavia, graças a Deus, tem um todavia. Mas eu queria, antes de dar sequência a essa reflexão do texto bíblico propriamente dita, eu queria que nós pensássemos algumas curiosidades sobre Abacuque. Esse livro, ele foi escrito entre 455 e 445 a.C., mais ou menos uns 10 anos aí. O significado do livro, lutador. É uma interpretação que eu gosto muito, lutador. Então, a ideia desse livro é essa. Abacuque, o profeta, ele é natural de um lugar chamado
Beit-Zocar, e ele fugiu para Ostrarine, quando Nabucodonosor, os babilônicos, invadiram Jerusalém. Então, quem é Abacuque? Quem é esse ser humano, essa pessoa que tem sentimentos, que teve sentimentos como eu e você? Ele é um exilado em terra estranha, que permaneceu firme na sua fé, servindo ao Senhor, apesar de estar vivendo grandes problemas, dificuldades na sua vida. Ele viveu na época do declínio, em tempos muito difíceis. Ele é comparado, o sofrimento dele, do profeta Abacuque, ao sofrimento semelhante ao de Jó. E Abacuque, você pode observar lá no capítulo 2, versículo 4, ele aprende a desenvolver a sua fé. Ele aprende a desenvolver a sua fé enfrentando adversidades, enfrentando problemas, enfrentando angústias. Ele diz lá: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque chega a essa constatação. Logo, a dependência da existência do justo, e o justo aqui entenda como uma classe de pessoas, e não todas os crentes, mas uma classe de pessoas, essas pessoas viverão dependendo da sua fé unicamente. Eles têm como base a sua fé. Então, Abacuque, ele vive na época dos caldeus, e produziram muita destruição, esse povo, ao povo de Deus. Os justos precisavam confirmar sua espiritualidade em meio à escassez, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Confirmar sua espiritualidade em meio à escassez material, em meio à escassez emocional e em meio à escassez das coisas físicas, da dependência das coisas mesmo. Então eles precisavam manter a sua fidelidade a Deus. Por quê, queridos? Porque a fidelidade tinha grande valor e tem diante de Deus. Então Deus descreve aí nesse livro o exército babilônico como um poderoso vento que se arrastava através do deserto, soprando os cativos e refugiados da frente de si mesmo como areia. Esse é o exército descrito no livro desse profeta Abacuque como um exército babilônico altamente forte e poderoso, que saía varrendo tudo o que tinha pela frente dele. Esse é o contexto que vive o profeta Abacuque. Nessa época, a Pérsia começou a demonstrar que era suficientemente forte para vencer a Babilônia. Então aí você tem uma guerra de poder entre duas polaridades, e eles começam a enfrentar a Babilônia com os persas, começam a enfrentar grandes batalhas e grandes lutas. E Abacuque, queridos, ele ansiava por justiça divina. Por quê? Em meio à injustiça que ele vivia e o povo de Deus, em meio ao sofrimento, em meio à dor. Então, ele clamava a Deus para a derrota dos opressores de Israel, que eram os babilônicos, para que Deus se levantasse e Deus fizesse justiça em meio àquele caos, em meio àquelas dores, em meio àquela angústia. Havia uma explosão de indignação contra a Babilônia de toda a população. Toda a população de Judá, que foi levada para o cativeiro, logicamente, eles foram espalhados em miséria, numa matança pelos babilônicos generalizada entre o povo de Deus. Então, eles ansiavam para que Deus se levantasse em justiça. E não tem coisa mais terrível do que você perceber que você está sofrendo algo, mas você não fez nada de errado. E esse é o grande dilema da existência do cristão e da sua fé. É você, ao mesmo tempo que você não fez alguma coisa, que você não semeou alguma coisa de ruim, que você não fez nada de errado, você serviu a Deus, você andou na presença de Deus, mas mesmo assim você está sofrendo com um filho, com uma filha, com uma enfermidade, você perdeu alguma coisa, você está sofrendo, mas você
sempre esteve se mantendo fiel. Então o povo de Deus nasce naturalmente um desejo de justiça muito grande. Então Abacuque, esse profeta de Deus, ele trava um diálogo com Deus que reflete mais ou menos o livro de Jó. Então, se você tiver tempo aí na sua casa, depois você pega lá Abacuque capítulo 1, versículo 2 e o capítulo 2, versículo 5 e dá uma lida aí na sua casa. Ainda em Abacuque capítulo 2, versículo 6 ao 20. Há um pronunciamento de Abacuque em relação a Deus de 5 ais, onde Abacuque vai dizer, ai, está doendo. Então, ele se assemelha ao sofrimento, está relacionado, segundo os estudiosos, ao sofrimento de Jó. Logicamente que cada pessoa tem o seu sofrimento pessoal, cada pessoa. Então, cada um sabe dimensionar e dar os seus ais para Deus. E cada um busca a Deus, às vezes, em oração, e dá os seus ais, e clama a Deus. Então, nesse livro do profeta Abacuque, Judá havia sido varrido pelo poder de Nabucodonosor, provocando uma destruição generalizada. E os sobreviventes, aqueles que sobraram da invasão de Nabucodonosor, dos babilônicos, foram deportados para a Babilônia entre 598 e 587 a.C. Então, a terra de Israel ficou vazia de hebreus, foi varrida. E Deus vai levantar um homem, levanta o profeta Abacuque, para profetizar para o povo. E o que Deus quer mostrar através do profeta Abacuque? Qual é a intenção de Deus? Lê lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4. A arrogância humana, Deus vai mostrar, ela contém nela mesma as sementes de sua própria destruição. A arrogância do povo de Deus. E eles estavam sendo varridos por causa da arrogância do povo. Porém, queridos, o fiel a Deus, ele sempre confiou na bondade de Deus em meio ao caos. Quem é fiel a Deus, confia em Deus, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das coisas estando dando tudo errado na sua vida. O fiel a Deus, a pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, nascido do Espírito, anda em Espírito, ele não pensa de si mesmo, ele não interpreta esse mundo com a sua própria mente, senão a mente de Cristo que está nele, lhe faz ter uma visão diferente do sofrimento, dos problemas e das adversidades. Ele confia na bondade de Deus no meio do caos. A devastação de Judá, se você estudar a história, a agricultura do povo de Israel foi devastada. Por isso que Abacuque vai dizer que as figueiras não floresciam. Porque Nabucodonosor, quando invadiu, saiu destruindo tudo que havia, tudo. Então não havia mais produção das oliveiras, se reduziu a nada. Aquilo que era motivo de alegria e de prosperidade foi reduzido a nada. Não havia mais colheita, todos os animais estavam mortos nos estábulos. Perceba isso. Nabucodonosor invadiu a terra e destruiu tudo. Mas uma coisa eu queria dizer para ti em nome de Jesus. Perceba, dentro do quadro da soberania de Deus, tudo isso estava acontecendo com o povo de Deus, tudo isto Abacuque estava presenciando, e na soberania de Deus, Deus continuava no céu agindo em favor dos fiéis na terra. Deus continuava no governo, nos céus, agindo em favor dos fiéis na terra. Mesmo tudo sendo devastado, mesmo a agricultura sendo destruída, mesmo as figueiras não florescendo, mesmo os animais sendo destruídos, o caos tomou conta do povo de Deus, o caos tomou conta do povo de Israel, e Deus continuava no governo e governando sem que nada de extraordinário estivesse acontecendo, porque ele continuava e continua no controle em nome de Jesus.
Deus continua no controle da sua vida em nome de Jesus. Não importa o que está acontecendo, não importa se você está mergulhado num caos, não importa se você perdeu o emprego, se você está doente, se você um filho lhe traiu, uma filha, se você está passando problemas terríveis, não importa a origem do seu problema, lembre-se sempre, Deus continua no controle de todas as coisas, governando todas as coisas, não há nada fora do lugar, basta que você continue confiando no Senhor, esperando em Deus. Deus continua agindo em favor dos fiéis na terra, meus amados, em nome de Jesus. A sua fé, a fé de Abacuque, a minha fé, sobrevive no meio do caos, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que não haja nada. Tirem tudo de nós, arranquem tudo de nós. Arranquem de nós o dinheiro, o pouquinho dinheiro que você tem e eu tenho, arranque de nós. Arranquem de nós a saúde, arranquem de nós a liberdade, ficamos enclausurados. Arranquem de nós qualquer coisa, arranquem de nós nossa família, arranquem qualquer coisa, tirem de nós qualquer coisa. Abacuque tem um conceito, tem um pensamento. Ele diz, ainda que atire isso, ainda que tire aquilo, e para quem depende de agricultura, para quem depende do meio agrário, tudo que ele vem citando ali, a oliveira, tudo que ele vem narrando, é imprescindível. Simplesmente é imprescindível. Você não tem vida. Quem vive da agricultura e dependendo da agricultura, sua vida acabou. Acabou. E Abacuque tem a teologia dele, e aí eu queria que você refletisse comigo, eu não sei o que você está vivendo na sua vida, passando nesse momento, mas reflita. Ele diz, todavia, se tirarem tudo de mim, o que é que sobra? Sobra, na teologia de Abacuque, uma alegria indestrutível. Todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ninguém conseguiu destruir a alegria de Abacuque porque ela não estava firmada em coisas, não estava firmada no gado, não estava firmada na terra. A alegria de Abacuque estava firmada, consolidada, enraizada no Senhor. E nesse Deus ele exulta no Deus da sua salvação. Se Deus for o Deus da sua salvação, se o Senhor é o Senhor da sua vida, alegre-se nele. Alegre-se em meio à pandemia, alegre-se em meio ao caos generalizado, alegre-se em meio à enfermidade, à morte, alegre-se em meio à destruição absoluta, alegre-se porque Deus continua governando, controlando todas as coisas. Ainda que pareça um caos, ainda que haja uma desordem generalizada, Deus continua no controle e a nossa fé sobrevive no caos em nome de Jesus. Todavia, eu me alegro. Se alegre, se alegre, se alegre no meio dos problemas, se alegre, desenvolva uma alegria indestrutível por meio da oração, se alegre em Deus, regozije-se em Deus, exalte ao nome do Senhor, cante louvores ao Senhor, em tudo renda graças. Que a sua fé seja inabalável, que a sua fé sobreviva ao caos, que a sua fé, que você possa desenvolver essa alegria de forma espiritual, exulte no Deus da sua salvação, em nome de Jesus. Abacuque vai dizer, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar alteinaramente. O mestre de canto para instrumento de cordas. É uma melodia que ele escreve e ele manda para que seja feita uma música, para que seja cantado, porque ele está dizendo, eu me alegro no Senhor, o Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como da corça e me faz andar corretamente e acertadamente. Eu gostaria de concluir aqui, meu querido, minha querida, perguntando como está a sua fé no caos, como está a sua fé no sofrimento, como está a sua fé diante dessa desordem generalizada que parece que as coisas ficaram. Como está a sua fé? Que a sua fé
e a minha fé sejam indestrutíveis em nome de Jesus. Levante-se e erga-se como servo de Deus, como serva do Senhor, como uma pessoa que não tem sua fé firmada naquilo que se vê, senão que a sua fé esteja alicerçada e fortalecida naquilo que não se vê. Que Deus te abençoe, que a sua fé seja como a fé de Abacuque, a minha fé. Que nós possamos dizer, todavia, eu estou passando por isso, você está passando por isso que você está passando aí com a sua casa, com a sua família. Só que diga, todavia, eu me alegro no Senhor. Todavia, eu me alegro no Senhor. A palavra ela está sempre nos instruindo que no meio do caos, no meio da perseguição que Nero desenvolve para a igreja, o apóstolo Pedro vai escrever para essa igreja, vai dizer, alegrem-se no Senhor, alegre-se em Deus. Então alegre-se pelo poder do Espírito Santo. Desenvolva a sua fé em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio aos problemas. Não se deixe abater em nome do Senhor Jesus, mas permaneça firme diante dessas adversidades na sua casa, na sua família, no seu lar, diante dos problemas que você está vivendo, diante das coisas que estão acontecendo, que a impressão que a gente tem às vezes é que o caos tomou conta, que a desordem tomou conta, que está tudo errado, que nossa vida virou um caos, da noite para o dia está tudo desordenado. Para Abacuque também, o profeta de Deus tinha essa impressão que havia um caos, a Babilônia chegou e virou tudo do avesso e virou uma coisa generalizada, um caos absoluto. E ele disse, eu perdi tudo, tudo que eu tinha eu perdi. Todavia, eu me alegro no Senhor. Então, alegre-se em Deus. Eu te desafio nessa conclusão dessa mensagem a você se alegrar em Deus diante das adversidades que você tem vivido, diante dos problemas que você tem vivido, diante das angústias que você tem vivido, diante das coisas que você tem passado. Eu queria te desafiar pela fé em nome do Senhor Jesus, para que a sua fé seja inabalável, para que a sua fé seja indestrutível, para que a sua alegria no Senhor, ela não se permita abalar por as coisas que estão acontecendo. O justo viverá da fé, o justo dependerá da fé, o justo permanecerá firme, a sua fé. E não há nada mais extraordinário do que provar a minha fé e a tua fé, do que as coisas que nos desorganizam, do que as coisas que acontecem, que tiram de nós onde nós estávamos pondo a nossa confiança. Tem coisas boas, mas as pessoas colocam a confiança nessas coisas boas, nas coisas que a gente comum, que o povo comum põe esperança, põe confiança. A nossa esperança não está nas coisas boas desse mundo, nas coisas que podem acontecer, sejam elas de ordem natural. Há muitas coisas legais na vida, mas não para pôr confiança. Confiança deve ser posta em Deus, em Deus. A nossa fé, ela deve ser posta no Senhor. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da coisa desorganizada, absolutamente desorganizada. Então, que Deus te abençoe, que eu e você tenhamos esta fé de Abacuque, esta confiança de Abacuque, essa esperança de Abacuque. Não se deixe abalar, esteja acontecendo o que esteja acontecendo com a sua vida. Desenvolva esse ensino bíblico de que a sua fé e a minha fé, ela sobrevive no caos, ela sobrevive na desordem, ela sobrevive nessas pressões, nesses tumultos, nessas angústias, nessas dores e aflições. Que Deus te abençoe muito. E eu vou orar por você, pela sua casa agora, em nome de Jesus. Meu Deus maravilhoso, abençoe esse teu servo, essa tua serva que está ouvindo e acompanhando esta mensagem. Que a tua bênção seja sobre sua vida pessoal, sobre sua casa, em nome de Jesus.
Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre eles, sobre esta casa, sobre sua família, Senhor. Meu Deus, que a sua fé seja inabalável diante do caos, que a sua fé seja indestrutível, Senhor, diante dos problemas, das dores, das tribulações mais profundas. Que a tua bênção seja sobre teu servo, seja sobre a tua serva, sobre essa família, Senhor, para que resista e permaneça firme e inabalável, em nome de Jesus. A bênção do Senhor seja sobre tua vida, seja sobre tua casa, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Permaneça firme, firme, que a tua fé honre a Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Amém.